Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal e, na verdade, no vídeo de hoje nós teremos uma aula sobre o livro de Provérbios. O que eu vou te mostrar no livro de Provérbios hoje, no capítulo 1, talvez você nunca tenha visto isso antes, talvez você nunca tenha ouvido uma mensagem sobre isso ou ninguém te falou o que nós vamos aprender no livro de Provérbios, capítulo 1. Hoje nós vamos aprender sobre a vida de Jesus, a traição de Judas e a destruição de Jerusalém no ano 70, apenas no capítulo 1 de Provérbios. Então, no vídeo de hoje, na verdade, nós teremos uma aula sobre o livro de Provérbios. Eu queria te dizer que a base do nosso estudo hoje será a fototeologia. Mas o que é a fototeologia? A fototeologia é a arte de estudar a Bíblia através do uso de imagens. O que significa isso? Tem um ditado popular que diz que uma imagem fala mais do que 1000 palavras. A fototeologia é você pegar uma imagem da Bíblia, ou seja, uma história da Bíblia, e comparar com uma outra história. E aí você acaba percebendo que essas duas histórias têm uma conexão bem semelhante. E dentro da abordagem de estudo da fototeologia, o tema principal é os evangelhos, ou seja, a vida de Jesus. Então, dentro da fototeologia, você precisa, em primeiro lugar, aprender a conhecer as histórias de Jesus no Novo Testamento, e só a partir daí você consegue pegar essas histórias e fazer conexões com histórias que estão no Antigo Testamento. Isto é fototeologia. E no vídeo de hoje nós vamos estudar a vida de Jesus e todos esses assuntos que eu já mencionei aqui com vocês dentro de Provérbios capítulo 1. E talvez você pode estar se perguntando, mas Léo, Provérbios capítulo 1 é um livro de Salomão que fala sobre sabedoria. Não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com a traição de Judas e muito menos com a destruição de Jerusalém no ano 70. No vídeo de hoje eu vou te mostrar que tem sim, e que quando nós temos os nossos olhos treinados para ver Jesus em toda a Bíblia, quando nós usamos o princípio de abordagem chamado fototeologia, qualquer história da Bíblia, você consegue ver Jesus. Eu quero ler com vocês o que está em Provérbios capítulo 1, versículo 1. Na minha Bíblia diz assim: Provérbios de Salomão, o filho de Davi, rei de Israel. O livro de Provérbios, capítulo 1, ele é dividido em 3 etapas. A primeira etapa, ela vai do verso 1 até o verso 7. A segunda etapa, ela vai do verso 8 até o verso 19. E a terceira e última etapa é do verso 20 até o verso 33. Dentro dessas 3 etapas, cada uma delas apresenta uma face do ministério de Cristo. Na primeira etapa, é nos apresentado o início do ministério de Jesus. Já na segunda, nos é apresentado a traição de Judas. E a terceira e última, nós conseguimos enxergar a fase do ministério de Cristo, a fase final, antes da sua crucificação, e principalmente quando foi predito a destruição de Jerusalém no ano 70. Vocês perceberam que eu li para vocês no verso 1 que diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Quando nós fazemos uma conexão desse texto com Jesus, nós vamos perceber que esse provérbio não é só de Salomão. Poderia ser trocado o nome de Salomão para Jesus. Então nós poderíamos ler assim: Provérbios de Jesus, filho de Davi, rei de Israel. Porque na verdade Jesus ele também é filho de Davi. Ele veio da linhagem real de Davi. Tanto é que quando nós lembramos da história daquele cego mendigo na beira da estrada, ele diz assim: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus também é filho de Davi. E na verdade, Jesus é o verdadeiro rei de Israel. Então Provérbios capítulo 1, versículo 1, não está só falando de Salomão, como que também profeticamente falando, está falando sobre Jesus. Provérbios de Jesus Cristo, filho de Davi, o verdadeiro rei de Israel. Então, essa é a base do nosso estudo. Entender que, a partir do verso 1, o texto está mencionando, fazendo uma relação com Jesus Cristo. E a partir do verso 2 até o verso 7, o texto ele nos escreve sobre a verdadeira sabedoria. O texto fala sobre a repreensão, sobre os jovens que conseguem ouvir os conselhos dos sábios, da sabedoria, e como essa pessoa consegue ser feliz. Tanto é que no verso 7 nos é dito que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Não foi exatamente isso que aconteceu com Jesus? Os loucos da época de Jesus, escribas, fariseus
e uma grande parte da multidão não recusaram Jesus, não recusaram a verdadeira sabedoria personificada que é Cristo quando veio a essa terra, não recusaram os conselhos de Jesus. Então, Provérbios capítulo 1, do verso 1 até o verso 7, é uma referência ao próprio Cristo, o filho de Davi, o verdadeiro rei de Israel, a verdadeira sabedoria personificada aqui nessa terra. Agora, quando a gente olha a partir do versículo 8, nós temos uma descrição da verdadeira repreensão daqueles que decidem ouvir e seguir os conselhos dos ímpios e de pessoas que têm um caráter duvidoso. O verso 8, ele começa a descrever para cada um de nós a repreensão, a instrução de qual é o caminho que nós devemos andar. Esse texto, ele faz uma referência a um salmo de Davi, quando ele disse assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nessa lei ele medita de dia e de noite. Então, quando nós lemos a partir do verso 8 de Provérbios, nós vamos perceber que o texto ele nos faz uma referência do que Cristo ensinou aos seus discípulos enquanto ele esteve aqui nessa terra. Porque quando nós olhamos a partir do verso 8, verso 9, nós vamos perceber que Jesus ele está nos orientando aqui, que foi exatamente isso que ele fez quando nós temos aqui uma visão profética, os seus ensinos aos seus discípulos e principalmente a Judas. Porque Jesus está dizendo assim, olha, não se assenta com os ímpios, não se assenta nas rodas dos escarnecedores. O verso 10 diz assim, filho meu, se os pecadores te seduzirem, dizer assim, olha, vamos tramar contra o sangue inocente. Perceba, no verso 11 diz assim para nós, vem conosco, vamos ficar no caminho espreitando para poder derramar sangue inocente. Vamos esboscar o inocente sem motivo. Não foi exatamente isso que aconteceu com Jesus? Quando Judas se assentou na roda dos escarnecedores, quando Judas ouviu os escribas e fariseus, os líderes religiosos da época, que queriam crucificar Jesus, eles nos espreitaram no caminho, eles nos tramaram para derramar o sangue inocente, que é o sangue de Cristo. Então, a partir do verso 8 até o verso 19, é uma referência aos acontecimentos dos últimos dias da vida de Jesus com relação a Judas. O verso 12, por exemplo, diz assim, vamos engoli-los vivos como a sepultura e inteiros como os que descem a cova. Por causa da traição de Judas, Jesus ele não desceu a cova. Não foi exatamente isso que aconteceu com Cristo? O verso 13 diz, encontremos-nos todos os bens preciosos e vamos encher nossas casas de despojos. Vamos lançar sorte entre nós e tenhamos todos uma só bolsa. Eles não lançaram sorte de Jesus quando Jesus foi crucificado? Quando eles disseram, veja, quem foi que te bateu? O texto diz, vamos ter todos uma só bolsa. Não foi exatamente isso que aconteceu? Não era Judas responsável pela bolsa? Diante do ministério de Jesus, não era Judas que ficava responsável pelas finanças? Não era ele que tomava conta da bolsa? Esse texto, os elementos que tem dentro dele, quando nós aplicamos o princípio da fototeologia e nós fazemos uma conexão profética com os evangelhos, nós vamos perceber que isso é uma referência exatamente do que aconteceu no ministério de Cristo e o que aconteceu com Judas. É exatamente isso. O texto diz assim, olha, essas pessoas que cometem essas ações, elas colhem as próprias consequências. Elas são pegas nos seus próprios enganos. Os seus próprios desejos egoístas acabam tirando a vida dessas pessoas. Não foi exatamente isso que aconteceu com Judas? Os seus próprios desejos egoístas fez com que ele tirasse a sua própria vida? Na verdade, Judas não foi e se enforcou, ele foi se enforcar e quando ele se pendurou em uma árvore, a corda se arrebentou e aí ele caiu e morreu na queda. Os desejos egoístas de Judas não tiraram a sua própria vida porque ele deixou de ouvir a repreensão da própria sabedoria personificada, que é Cristo. Mas agora tem um detalhe aqui. Porque eu disse para vocês que nessa terceira fase, eu iria mostrar para vocês de uma forma bem clara a destruição de Jerusalém no ano 70, que foi predita por Jesus, ou seja, profetizada por Jesus, e que aconteceu.
E aí você pode estar se perguntando, mas Léo, como que eu consigo ver isso? Eu quero que você me acompanhe. Mas antes, eu quero fazer um convite para você. Eu quero te apresentar nesse momento um material que eu desenvolvi chamado o Código da Cruz. O que é o Código da Cruz? Existem códigos na Bíblia que só o sangue revela. E o Código da Cruz é um material onde você pode aprender a estudar a Bíblia desde o Gênesis ao Apocalipse, tendo Cristo como centro de toda a Escritura. Dentro do Código da Cruz, você vai aprender sobre a fototeologia, você vai aprender sobre os evangelhos em símbolos, você vai aprender sobre os nomes de Jesus no Antigo Testamento, você vai conhecer um princípio de abordagem chamado a dimensão de Cristo. Dentro desse material, você vai poder conhecer a verdadeira história de Jesus, mas não só no Novo Testamento, como desde o Gênesis ao Apocalipse. Existe um grande pregador do século passado chamado Walk Pink, que ele dizia assim: corte a Bíblia no meio, e você vai ver que em qualquer parte dela, o sangue de Jesus vai jorrar. O que significa isso? Que desde o Gênesis ao Apocalipse, toda a vida de Jesus está predita ali, está profetizada ali. E dentro desse material chamado o Código da Cruz, você vai aprender a estudar a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, tendo referências e Cristo como centro de toda a Escritura. Então, se você tem um desejo de conhecer mais sobre esse material, clique no link que eu vou deixar aqui abaixo desse vídeo. Agora, sobre a história de Jesus, da destruição de Jerusalém no ano 70, eu queria te apresentar o seguinte. A partir do verso 20, a Bíblia diz assim: a sabedoria clama lá fora, ela levanta sua voz nas ruas, ela clama no principal lugar da multidão, nas entradas dos portões, e na cidade ela clama com as suas palavras, dizendo: por quanto tempo, ó simples, amareis a simplicidade, e os escarnecedores se deleitarão no seu escárnio, e os tolos odiarão o conhecimento. Você consegue perceber Cristo aqui? A sabedoria clamava nas praças, a sabedoria clamava na cidade, clamava nos portões. Na verdade, durante o seu ministério, quem clamou foi Cristo. Era Cristo que ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. Era Cristo que pregava dentro da sinagoga. Era Cristo que chamava o povo ao arrependimento, dizendo: arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Então esses textos aqui é uma referência a Cristo, quando ele viveu aqui nessa terra clamando, chamando o povo ao arrependimento. Só que Jesus não foi ouvido. Você pode continuar lendo o texto e você vai perceber que Cristo vai dizendo através da sabedoria assim: olha, vocês precisam me ouvir, vocês precisam atentar o meu chamado, vocês precisam se arrepender, porque se vocês não se arrependerem, a destruição virá. Chegará um momento em que vocês vão clamar, mas eu não vou ouvir vocês. Vocês vão chamar por mim, mas eu não vou atender. Não foi exatamente isso que aconteceu quando Jerusalém foi destruída no ano 70? O texto de Provérbios diz que os muros da cidade serão cercados, a destruição ela chegará por todos os lados, o sangue será derramado. Para quem conhece a história do que aconteceu, principalmente para quem já leu o livro de Flávio Josefo chamado A História dos Hebreus, ali você percebe que Provérbios capítulo 1 é uma descrição do que aconteceu com Jerusalém. O sangue jorrava pela cidade, pelos portões, descia pelas escadarias da cidade, do templo. Os muros da cidade foi tomado por soldados inimigos. A cidade ela foi devastada, foi destruída. O texto diz que aqueles que ouviram ficaram em segurança. Foi exatamente isso que aconteceu. Quando Jerusalém estava prestes a ser destruída, aqueles que se lembraram das palavras de Cristo saíram antes da destruição. E essas pessoas foram salvas. Você pode continuar lendo depois, aonde você estiver, na sua casa, continue lendo Provérbios capítulo 1 e procure Cristo nesses textos e você vai perceber que o capítulo 1 de Provérbios é dividido nessas 3 etapas, sobre a vida de Jesus, a traição de Judas e a destruição de Jerusalém. E você vai encontrar elementos dentro dessa história que de fato nos provam exatamente o que aconteceu séculos depois que Provérbios foi escrito. Sabe o que é isso? É a fototeologia. Isso é o Evangelho no Antigo Testamento. Isso é ter os nossos olhos e a nossa mente treinadas para ver Cristo em toda a Escritura. Então, eu te convido, todas as vezes que você for estudar a Bíblia,
procurar a encontrar Cristo em qualquer passagem ou qualquer história que você estiver estudando. E o texto vai saltar das linhas. E ele vai entrar na sua memória. E aí, você vai conseguir encontrar Cristo em toda a Escritura. Que Deus te abençoe. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para você não perder nada do que é postado aqui. Que Deus te abençoe.